Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vocês estão num cenário diferente aqui comigo, estão na minha sala. Geralmente eu gravo lá no quarto, mas hoje o Nene tá dormindo um pouquinho mais cedo e eu quis cabelada, final de domingo, né? Espero que vocês tenham ido muito bem no vestibular da UFRGS. Dois ótimos temas, né? A questão do cancelamento, a gente conversou naquela aula especial sobre o caso Bel para meninas. Sobre a pandemia, teve material para dar e vender também no primeiro semestre. Teve a aula do professor Renato, a aula do professor Rafa junto comigo, propostas de redação. Não exatamente o mesmo tema, mas dava para adaptar bem. Então, hoje, como vocês já devem imaginar, a gente vai ter que falar sobre um assunto bem triste, que é racismo. Bom, eu costumo falar assim, ó, que depois de uns 5 anos dando aula de redação, a gente quase não precisa se preocupar muito com os temas, porque as coisas acabam se repetindo, porque nós temos muita dificuldade enquanto cultura, enquanto nação, de superarmos alguns problemas. Entrou o Guilherme. Oi, Guilherme, tudo bem? Boa noite. Já comecei aqui a introdução da aula, então vamos trabalhar juntos aí. Estava comentando, então, que essa semana a gente vai ter que falar sobre racismo, que é um tema que eu venho falando desde que eu comecei a trabalhar como pro de redação, isso faz 17 anos. Então, nós temos muita dificuldade de superar alguns problemas que são estruturais, que fazem parte da nossa cultura brasileira, e vira e mexe precisamos nos debruçarmos sobre eles novamente, e é o caso do racismo. Isso. Aqui. Aqui, tu consegue enxergar essa página que tem uma redação? Sim, prof. Obrigada. Então, eu vou ler esse texto que eu escrevi há muitos anos. Há muitos anos mesmo, assim. E ele é sobre racismo. E eu acho que algumas referências dá pra gente aproveitar para o tema da semana. Só a estruturação do texto ela não está de acordo com o que é exigido hoje em termos de Enem, em termos de vestibular. Porque a avaliação das redações elas vão mudando com o tempo. As bancas vão ficando mais exigentes ou o próprio processo muda. Então é o caso. Então, se é uma redação antiga, ela já não está mais de acordo com o que se exige hoje, mas ela tem boas referências. Tá? O tema da redação da semana vai ser sobre como combater o racismo estrutural no Brasil. E essa aqui que eu escrevi é racismo no geral. As obras de Cândido Portinari, as quais destacam o corpo do trabalhador negro, incrustaram em nosso imaginário a origem da força sob a qual se construiu a nação brasileira, a escravidão. No âmbito contemporâneo, já é corrente a ideologia de que há uma dívida de nossa sociedade com os afrodescendentes. Porém, atitudes racistas, como as sofridas pelo jogador Vinícius Júnior e seus familiares, ainda são flagradas com maior frequência do que gostaríamos de supor. Então, aqui o que me levou a escrever a redação na época foi o fato desse jogador aqui ter sofrido preconceito. E antes dele, eu escrevi essa redação mais ou menos dos mesmos moldes, com outros exemplos, porque infelizmente isso é um problema que a gente está longe de superar. Faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história. Essa primeira parte da introdução, que tem a contextualização com o Cândido Portinari, eu acho que ela é bem válida para uma redação atual sobre racismo, ou então utilizar essa referência no meio da redação. Eu não sei se vocês estão recordando, mas o Cândido Portinari, ele fez vários quadros falando sobre a realidade social brasileira. Tem aquela série dos Retirantes, que é bem conhecida, mas há também um ciclo de quadros sobre os trabalhadores negros, trabalhadores do café, principalmente. E o traço principal desses quadros é que ele pinta essas imagens com as mãos gigantes e os pés gigantes e os braços fortes, como é o quadro Mestiço, tem o quadro Mulato, Trabalhadores do Café, para dar ênfase ao fato de que essa etnia ela compôs a cultura brasileira principalmente como mão de obra para o trabalho pesado e que não conseguiu sair dessa situação ao longo do tempo.
Aqui a tese dessa redação, ela é totalmente diferente do que nós estamos conversando agora, né? Hoje eu gostaria que vocês sempre focassem na ideia de tese A e B, de apresentar os itens que vão ser desenvolvidos no primeiro parágrafo de desenvolvimento e posteriormente os itens que vão ser desenvolvidos no segundo parágrafo de desenvolvimento. Por exemplo, no caso de racismo estrutural, que é o tema da redação sobre o qual vocês vão ter que dissertar, eu sugiro que vocês peguem assim o D1 e foquem mais nas causas desse racismo estrutural, tentando compreender por que ele ocorre e mesclar ali o D2 já com consequências e ações e dedicar todo o parágrafo final para as intervenções relacionadas à temática. Então, o que podemos aproveitar do início dessa redação? A contextualização com o Cândido Portinari. É uma redação que eu pensei para vestibular, então ela tem título, ó, Comportamento Insustentável. Racismo, comportamento insustentável. Para quem vai fazer vestibular e o título é obrigatório, esse tipo de estrutura com 2 pontos é interessante. Você coloca o tema da redação, 2 pontos e depois uma expressão que explica a primeira expressão. E no caso, comportamento insustentável também é uma referência a um livro que é Insustentável Leveza do Ser, que não tem muito a ver, na verdade, com racismo, mas eu acho legal o título do livro, daí eu fiz esse joguinho de palavras, eu nem citei o livro na redação, mas o título acho que ficou bonzinho. E aí o D1. A partir dessa percepção, é oportuno destacar as origens da discriminação no Brasil. O tópico frasal está valendo ainda para o tema atual. Assim, reportamos-nos ao momento histórico no qual a abolição ocorreu. Destaca-se a falta de iniciativas públicas para inserir o negro no processo de escolarização e no trabalho formal. Então aqui esse é o argumento 1. É um argumento 1 bom, forte, mas ele foi mal desenvolvido aqui. Então é legal a gente colocar o fato histórico e sempre colocar um adjetivo, um advérbio sobre esse fato histórico. Algo como, por exemplo, assim, reportando-nos ao momento histórico no qual a abolição ocorreu, vírgula, lamentavelmente destaca-se a falta de iniciativas públicas para inserir o negro no processo de escolarização e o trabalho formal. Então, só recordando um pouquinho, essa parte da colonização a gente pode citar na redação como um repertório histórico, e por mais que seja um repertório histórico meio clichê, ele ainda assim ele vai contar pontos como áreas do conhecimento. Então, alguma coisa referente à história dentro dessa redação é importante que se diga. E aqui a continuidade desse parágrafo é bem interessante sobre esse aspecto histórico, porque fala sobre a vinda dos imigrantes europeus. Então, quando foi anunciada a abolição da escravatura no Brasil, nós tivemos esse limbo, esse ato de iniciativas públicas relacionadas à comunidade negra, porque eles foram libertos, mas eles não foram acolhidos pela sociedade, eles foram dispensados de suas funções e nos seus postos de trabalho foram colocados os imigrantes europeus. Então eles não foram contratados, eles não foram inseridos no mercado de trabalho e foram se afastando dessas áreas rurais e foram criando as comunidades quilombolas que existem até hoje, e muitos foram criando comunidades marginais às primeiras cidades, né, criando as favelas. Né? O processo de favelização ele parte muito dessa questão da discriminação, desse racismo que é estrutural no Brasil. O que significa racismo estrutural? É aquele racismo que é tão intrínseco à organização cultural, estrutural, social, que às vezes a gente nem percebe que ele existe. Algumas pessoas se questionam até mesmo se racismo existe. E é claro que existe, só que ele está tão presente no nosso cotidiano que nós nem questionamos muitas vezes. Só quando acontece um ato brutal, como ocorreu essa semana com o assassinato do rapaz no Carrefour, é que essa discussão vem à tona. Mas o racismo ele é presente, é uma presença constitucional da nação brasileira, assim, é constitutiva da nossa cultura. E aqui continua então esse argumento. Ao contrário do esperado pela lógica e pelo senso de justiça, essa expressão é uma forma de se posicionar, tá? E ela é uma boa expressão de posicionamento. Ao contrário do que deveria ser feito, ao contrário da lógica, ao contrário do senso de justiça, eu estou dizendo o quê? Que isso é injusto, que eu não concordo com esse fato. Ao invés de construir um destino
a milhares de ex-escravos, o governo, nos anos subsequentes, estimulou a imigração europeia para suprir a lacuna no trabalho braçal gerada pelo fim da escravidão. Então, esse foi o argumento 2, foi quase uma continuidade do argumento 1. Tá? A gente pode pensar outras causas que não históricas para a questão da escravidão, do racismo estrutural. Então, além desse fato histórico da escravidão, da abolição e da falta de acolhimento da comunidade negra na sociedade, a gente pode colocar também a questão da representatividade, que sempre foi, de certa forma, inibida uma representatividade positiva da comunidade negra na cultura, seja na literatura, quando ainda não existia televisão, rádio, e mais tarde nesses outros meios de comunicação, a representatividade negra, ela sempre foi estereotipada, ela sempre foi mal resolvida. Isso fez com que a própria comunidade tivesse um delay, assim, tivesse uma certa dificuldade de se impor. E é por isso que é tão fundamental, é tão importante, a gente pode abordar depois nas formas de intervir, a consciência negra, a conscientização da própria raça, dos integrantes desse fenótipo, que tem esse fenótipo, eles terem a noção da sua grandiosidade. Tanto na história do Brasil, na construção da riqueza do Brasil, quanto da cultura que veio da origem, da África, dos países de origem, tudo isso é muito importante para nós, enquanto nação. E só quando os movimentos de consciência negra, os movimentos mais politizados nessa área surgiram e foram se fortificando, é que o negro passa a questionar o racismo estrutural. Tanto que era até difícil, há 5 anos, há 10 anos, a gente não escutava essa expressão, racismo estrutural. Então, é algo que a consciência de classe foi trazendo para o discurso e está tentando modificar algumas situações, mas é muito incipiente ainda, porque a nossa legislação ela não coíbe de maneira bem eficaz. Os meios de comunicação também fazem um papel meio deficitário na questão da representatividade, nas redes sociais também. Aqui a conclusão da redação. Dessa forma, deu-se a gênese do processo de marginalização dos africanos e mulatos que fomentou o preconceito de gerações, realidade tão bem retratada no filme Cidade de Deus, o qual narra o surgimento das favelas. Então, essa obra aqui, Cidade de Deus, ela pode ser citada como livro, Paulo Lins, ou Jorge Lins, Paulo Lins, acho que é o autor, ou como filme, justamente para narrar esse surgimento da marginalização, da criação das favelas pelos negros que, logo após a escravidão, foram ficando à margem do sistema, sem acesso à escola, sem acesso ao trabalho, entre outras questões. Tem uma outra referência histórica que eu acho que é bem bacana, que eu quase não abordei nessa redação, eu só citei aqui no segundo parágrafo, mas vocês podem sim aproveitar, porque a maioria dos estudantes vai falar sobre colonização, se caiu o tema racismo em um vestibular, vai falar sobre a colonização, sobre a escravidão, e aqui é uma outra referência, que é a questão da revolta da Chibata. Os alunos esquecem desse movimento, e esse movimento é bem significativo. O que foi a revolta da Chibata, então? Foi um movimento negro, ele já ocorreu após a abolição da escravidão. Eram negros que trabalhavam na Marinha Brasileira, mas que recebiam baixíssimos soldos e continuavam sendo castigados fisicamente com a chibata. E aí, com o líder deles, o João Cândido, conhecido como Almirante Negro, eles se insurgiram contra essa situação, eles se rebelaram contra essa situação e foram gravemente repelidos, assassinados, perseguidos pelo governo da época. Então, é um fato histórico interessante para ilustrar essa questão das origens históricas do racismo. Vale citar na redação também. E aqui o D2. Apesar da segregação constante. Segregação é uma palavra legal para você usar no texto, porque é uma outra forma de você falar racismo, de você falar estereótipo, de você falar em divisão de classe, divisão étnica.
Tá? Então, segregação também é uma palavra, um termo legal. Em contraposição, nós temos isonomia, que também é um termo que a gente pode acrescentar nesse texto. Lá, quando nós fizermos as intervenções, é importante promover a isonomia entre todas as etnias que compõem a nação brasileira. Apesar da segregação constante, muitas personalidades negras destacaram-se na constelação cultural do Brasil. Essa expressão é legal, a constelação cultural do Brasil. É linguagem figurada, fica bem no texto, dá para tentar utilizar. Comprovando a contribuição desse grupo étnico à nossa identidade nacional. Se vocês quiserem fazer na redação de vocês um momento, um argumento ou todo um parágrafo para falar, para exaltar assim a consciência negra, a cultura negra e o quanto ela é importante e o quão todos nós, negros ou não, somos responsáveis por tentar modificar essa realidade, modificar, desenraizar esse racismo estrutural. E esse é um parágrafo dedicado, então, a exaltar algumas pessoas que fizeram parte da nossa cultura nacional e que são negros. Então, o primeiro exemplo é o Machado de Assis. A exemplo, entre tantos, podemos nos reportar a Machado de Assis, o qual, a despeito de sua origem humilde e de sua ascendência africana, foi o grande gênio das nossas letras, tendo inclusive abordado a temática do preconceito em contos como O Caso da Vara, Pai contra Mãe e Memórias Póstumas de Brás Cubas na figura do escravo Prudêncio. Eu gosto tanto de Machado de Assis, eu li tantos livros dele, tantos contos, que ali eu me empolguei e citei várias coisas sem explicar muito bem elas. Então, caso vocês forem citar o Machado de Assis como sendo um exemplo de mulato que foi fundamental para a construção da nossa cultura e nossa identidade nacional, vale a pena, mas você pode focar em um dos exemplos. Um possível é em Memórias Póstumas de Brás Cubas na figura do escravo Prudêncio. E ele cabe muito bem para exemplificar a questão do racismo estrutural. Veja bem, quando Brás Cubas era criança, na casa dele havia um escravo, um menino que era escravo, chamado Prudêncio, e ele maltratava essa criança sistematicamente, inclusive humilhando ele, fazendo como se ele fosse um cavalo e montando na criança como se ele fosse um animal e açoitando ele com a chibata. O curioso é que o Machado de Assis descreve que quando o Prudêncio cresce e ele consegue a sua alforria, ele junta uma quantia de dinheiro, ele próprio compra um escravo e começa a humilhar esse escravo, demonstrando uma espécie de um ciclo de humilhação, do ciclo de racismo que está entranhado dentro da nossa nação, que está entranhado dentro do nosso modo de operar. Aqui tem outra referência literária que eu não citei porque não tinha mais espaço nessa redação, mas eu comentei em várias aulas e na apostila, vocês podem olhar na apostila, que tem outra redação para analisar, é uma redação de uma menina que passou na CAF, a Andressa, tá quase, acho que está finalmente da faculdade, já está acabando a faculdade de medicina, e a Andressa fez uma redação semelhante a essa, só que era sobre racismo nas redes sociais, específico sobre redes sociais. E iniciando a redação para fazer essa área do conhecimento atrelada à literatura, ela cita o conto Negrinha, de Monteiro Lobato, que é super triste também e bem importante dessas questões. Muita gente acusa o Monteiro Lobato de ser racista por causa da personagem da tia Anastácia. Que não é verdade, tá? Porque quando ele cria a Anastácia lá, ele está descrevendo uma situação, mas ele fez vários livros em que ele condena os maus tratos, o racismo contra os negros. Então, um desses livros é o Negrinha, e parecia que tinha mais alguém querendo entrar. Um desses livros é o Negrinha e o outro livro é o Presidente Negro. Olha só o título do livro, Presidente Negro, que ele conta uma história de que um protagonista, agora esqueci o nome do protagonista, mas facilmente a gente encontra na internet, ele sonha em ter um carro, porque ele acha que o carro é o maior símbolo de status. E no dia que ele compra um carro, ele sofre um acidente e é tratado por um doutor que é meio um cientista louco, assim, um cara meio maluco que tem uma máquina do tempo. E aí esse personagem, ele usa essa máquina do tempo e ele vai para o futuro. E ele descobre que no futuro a maior nação, a nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos, tem como presidente um presidente negro. É como se ele tivesse feito assim
imaginado que existiu Barack Obama. Na verdade, o Monteiro Lobato, ele morou nos Estados Unidos há algum tempo. Então, ele via muito essa questão das disputas étnicas que havia nos Estados Unidos e que era mais velada no Brasil, mas que não deixava de existir. Só que aqui a gente vive muito o mito das raças, da democracia racial, né, que o Darcy Ribeiro falava. No livro Casa Grande Senzala, entre outros livros, ele fala sobre essa democracia racial. É uma falsa democracia racial, como se o racismo não existisse, mas ele está presente no cotidiano. Quando uma pessoa entra numa loja e, por ser negro, é perseguido ou é confundido constantemente com um marginal apenas pela cor da pele. Só que nos Estados Unidos a disputa étnica ela sempre foi assim muito violenta. Tá? A gente viu com o George Floyd, né, no primeiro semestre, e o Brasil agora simplesmente repete a mesma situação praticamente que aconteceu nos Estados Unidos no semestre passado. Né? Enfim, são outras referências que dá para usar. Monteiro Lobato com o conto Negrinha tem um exemplo de redação utilizando na apostila, e o livro Presidente Negro. Vale a pena conhecer mais sobre esse livro para citar também dentro da redação. Junto do autor realista figuram músicos como Milton Nascimento, líderes como João Cândido, Almirante Negro e inúmeros atletas. Daí que me empolguei, só joguei que existem muitas personalidades importantes para nossa cultura e que são negros e que devem ser lembrados por superarem as dificuldades. Esses nomes corroboram os argumentos de que a discriminação racial não se sustenta em bases científicas ou históricas, não tem nada que justifique racismo, é um comportamento realmente insustentável. Barulho lá fora. A conclusão dessa redação é uma conclusão voltada para vestibular, tá? Então ela é mais sucinta, ela é de repetição, de retomada de tema, retomada de itens principais. Infere-se que, mesmo a nação tendo abusado sistematicamente dos negros, esses nos legaram muito mais do que o trabalho braçal destacado em O Mestiço, de Portinari. Eles alimentaram nossa literatura, música, usos e costumes. Então, aqui no final, eu retomei a citação lá do início, e quando a gente faz redação estilo vestibular, isso é bom para a conclusão. Deixa eu ver se meu baby acordou. Portanto, hoje é justo e necessário o fomento de ações afirmativas como as cotas nas universidades e nos concursos públicos, inserção do tema racismo nos currículos escolares, como ferramentas para dirimir a insustentável segregação racial. Então, na redação, quando ela é para vestibular, a gente pode até citar ações, mas a gente não aprofunda. Então, aqui o que nós poderíamos fazer, pensando no Enem, é utilizar essas mesmas instituições, universidade, escola, só que fazer os 5 itens para fazer a conclusão. Meu baby acordou. Então, vou acabar por aqui. Então, é isso. A gente tem que escrever sobre como combater o racismo estrutural no Brasil. E eu fiz uma aula mais voltada para referências, o que se pode citar. Vou ter que recolher uma criança lá. Tchau, Guilherme. Muito obrigada por me acompanhar aqui. Deixa eu encerrar. Qualquer coisa me manda dúvida no WhatsApp, que assim que eu acalmar o bebê, eu falo contigo.